Olá pessoal, eu sou o Lucas do Bordado Travesso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma peça que vocês têm me pedido muito, né? Sempre quando eu posto lá no Instagram, em algum videozinho do meu dia a dia, né? Vocês ficam me perguntando, qual que é a medida, como que você faz, o que que você usa para estruturar e tal. Então hoje eu decidi trazer aqui, ó, o passo a passo desse batimão, tá? Se vocês verem, né, os vídeos mais antigos aqui do meu canal, eu já ensinei um pano de prato com esse barradinho, tá? Usei até a mesma estampa aqui. E aí, então, eu fiz o batimão nesse mesmo modelo, porque aí vocês têm a opção de fazer o conjunto, né, e vender junto o kit de pano de copa com o batimão, certo? Esse batimão eu fiz ele no atualhado, tá? Coloquei aqui, ó, como fala? Coloquei aqui três combinações de tecidos, né? Uma aqui, não sei, acho que dá pra ver, né? Olha, um tecido na cor cru, depois um xadrezinho verde, o nosso floral, e aqui embaixo um tecido cru também, né? Na cor cru, com um bordado inglês, ó, bem bonito, o atualhado, né? Como eu falei. E aqui em cima eu fiz tanto a frente quanto a parte de trás, né? Ó, com o nosso floral, né, o mesmo que usamos aqui embaixo, e o xadrez, tá? E a partinha de pendurar. Então é uma peça que é fácil de fazer, não é tão complicada, né? E o jeito que eu ensinei aqui, vocês podem estar fazendo outros modelos, né? Soltando aí a criatividade e alterando aqui, ó, o seu barrado, né? Só fazer outro barradinho. Lembrando que eu fiz com atualhado, mas você também pode fazer com o alvejado, tá? É a mesma coisa de fazer, só vai mudar o material, certinho? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, que esse mês, né, nós vamos estar lançando o vídeo e junto lá na Londre Mais, que é minha loja parceira, vocês vão ter a caixinha do Bordado Travesso. E nessa caixinha vocês vão encontrar todos os materiais que eu usei para fazer essa peça, tá? Então adquirindo a caixinha lá, você consegue fazer esse mesmo produto, né, esse mesmo batimão, com os mesmos materiais, né, o mesmo tecido, bordado inglês, o mesmo atualhado, tá? Tudo certinho, tá bom? E agora chega de enrolação e bora lá para a máquina para a gente poder fazer essa peça. Pessoal, então vamos começar aqui, ó, pelos materiais e as medidas aqui de cada faixinha, certo? Essa aqui, primeiro, a largura você vai fazer de acordo com a largura do pano que você quer, tá? Então, o meu aqui, as minhas faixinhas, eu cortei com 40, 39 centímetros, mais ou menos, tá? De largura. Todas com a mesma largura, mais ou menos. Então, aqui, olha, essa aqui de cima. Esse linho cru, eu cortei com 3 centímetros, tá? De altura. Essa verde, eu cortei com 2 centímetros de altura. O floral foram 10 centímetros de altura, tá? Esse tamanho aqui você pode variar de acordo com a sua estampa, tá? Porque se eu fizesse menor, ia cortar esse desenho. Então, eu fiz com 10 centímetros, que aí pegaria a minha flor inteira, tá bom? Se o seu tecido não tiver isso, você pode variar para menos ou para mais, dependendo do seu gosto. Essa verde também é igual essa aqui de cima, tá? São iguais, também de 2 centímetros. Essa aqui de baixo, ó, eu cortei com 7, tá? Mas vai depender do bordado inglês que você for utilizar, tá bom? Então, se o seu bordado inglês for muito largo, aí você vai cortar ele maior, tá? Esse meu aqui, ó, ao todo tem 5 centímetros, né? Ele vai ficar aparecendo aqui, ó, mais ou menos 4 centímetros. Você tem que considerar, né, que você vai ter a margem de costura aqui em cima e a margem de costura aqui embaixo, tá? Como é um batimão, não é uma peça que fica tão comprida, é interessante não fazer um barradinho que fique tão grande, tá bom? Então, essa aqui é o do barrado, certo? Que não tem segredo para costurar, vocês vão ver. Agora, eu vou mostrar para vocês o restante dos materiais. Começando pela parte superior do batimão, né? Aquela que a gente vai fazer a parte de pendurar e tal. Eu faço aqui uma alcinha, eu estou usando o xadrez, tá? Eu cortei com 6 centímetros de largura, tá? E aqui ele tem 17, tá? 17, 18 centímetros. Eu só fiz o quê, ó? Dobrei, tá? E dobrei mais uma vez, pra gente poder fazer a alcinha. Depois, aqui, olha,
vou precisar de dois retângulos, tá? Que vai ser um para frente e um para o verso. Esses aqui estão com 13 de altura por 18 de largura. Vou precisar de duas faixinhas também do xadrez, tá? Porque eu vou costurar ela aqui embaixo, tá? Então, é duas, um para frente e um para o verso. Essa xadrezinha aqui eu cortei com 3 centímetros. Além disso, vocês vão precisar de manta. Essa aqui que eu estou usando, ó, é uma manta R2, certo? Então, ela tem a resina dos dois lados, tá? E ela tem 18 por 14, tá bom? E aí, agora, vai faltar só o nosso atoalhado. Eu vou fazer aqui com atoalhado de metro, mas se você quiser, você pode fazer também com o próprio alvejado, tá bom? Tem batimão, quer dizer, que eu faço dos dois modelos, tá? De acordo com o gosto do cliente. Então aqui, olha, como é de metro, né? Eu cortei com 50 centímetros de altura, tá? De assim, vamos dizer, é que não aparece, né, no vídeo. Mas ele tem 50 centímetros de altura. E na largura, eu cortei com 40, tá? 39, 40 centímetros de largura e fiz uma bainha normal, tá? E aqui, então, esse meu atoalhado, ele ficou, já com a bainha feita dos dois lados, com 36 centímetros, tá bom? E aí, se você quiser fazer mais largo, né, é só cortar maior o seu atoalhado ou alvejado, tá bom? Então, agora nós vamos lá para a máquina para a gente já começar a costurar essa peça. Pessoal, então eu vou começar fazendo a parte, né, superior aqui do nosso batimão, tá? Primeiro, então, eu vou fazer uma costurinha para fechar essa nossa alça, tá? Sem segredo, só passar uma costurinha. Eu passo dos dois lados, tá? Para ficar igual. Tá? Passei uma costurinha dos dois lados. Agora, ó, eu vou unir, para facilitar, eu vou unir assim, ó, as duas pontas e vou passar uma costura aqui embaixo, tá? Para deixar as pontinhas juntas. Então, ó, pronto, tá? Vou cortar aqui essas linhas. Já vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Porque depois é o que a gente for precisar dela. Agora, eu vou unir os meus dois retângulos aqui, ó, com a minha faixinha, tá? Então, você vê se o seu tecido tem direcionamento, qual lado que é o certo, ou qual lado que você quer usar, tá? E aí, só você colocar e passar uma costura reta aí, sem segredo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Você pode passar com o ferro, alinhar aqui direitinho e passar uma costura, tá? Rebatendo. Se você não quiser, não tem problema. Eu geralmente gosto de fazer isso, tá? Então eu vou lá no ferro, vou passar para ajeitar certinho de um lado. O outro lado, eu já vou fazer o quê? Eu vou ajeitar da mesma maneira e aí já vou passar para colar aqui, ó, na minha manta. Certinho? Então, eu vou lá no ferro, passar e já volto aqui com vocês. Ó, agora eu já passei na manta, tá? E já passei uma costurinha aqui, ó, rebatendo esse aqui e aqui também, tá? Eu vou achar o meio pra gente poder costurar a nossa alça. Então, aqui, só você dobrar, vincar ali onde é o meio. E aí você costura a sua alcinha, tá? Eu coloco essa parte aqui, ó, virada para minha estampa principal. Ó, que depois ela vai ficar assim. Agora é só colocar frente com frente. Prende para não correr dele desalinhar e você coloca direitinho aqui, ó, para ficar encontrando, né, os tecidos direitinho. Então você marca onde é a costura de um lado com o outro e prende. E aí só passar uma costura nessas três laterais, tá?
certo? Então, passei a costura e agora eu vou arredondar as duas pontas aqui de cima. Eu normalmente uso esse transferidor, mas você pode usar o cone da linha, tá? Colocar um cone e fazer a marcação, tá? Eu normalmente uso esses aqui, você acha em papelaria, bem baratinho. Tem régua também para cantos, tá? Mas eu acho que esses assim, na papelaria você paga bem baratinho, compensa mais. Ó, então eu encosto numa marcação, tá? De uma costura a outra e faço aí a marcação com caneta fantasminha. E aí sim, agora eu vou passar uma costura para arredondar e depois eu já corto essa parte, tá? Refilo. Ó, aí ele fica assim, só desvirar agora. Tá? E aí você vai lá e vai passar para poder assentar a costura e você já vai fazer, ó, a dobrinha aqui para dentro, tá? Só você dobrar aqui e já vinca com o ferro direitinho, certo? Para depois, a hora que a segunda parte estiver pronta, a gente já encaixa aqui para poder costurar. Agora, eu vou fazer o barradinho, tá? Ele é um barrado simples, assim, de costura reta mesmo. Vou começar aqui pela parte do bordado inglês, tá? Então, vou costurar o bordado inglês nesse meu tecido, nesse linho cru, tá? Essa pontinha, tá vendo? Ó, que ficou pra fora. Eu vou cortar, que eu acho que facilita na hora de você costurar, você colocar um tecido sobre o outro fica melhor, tá? Pronto. Agora, então, vou fazer essa parte aqui do tecido principal, que vão duas faixinhas de xadrez, né? Então, eu vou costurar uma num lado e depois costurar a outra faixinha na parte de cima, tá bom? Certo? Depois disso, você vai ver qual que é o lado de cima, a parte que vai ficar, se o seu tecido tem direcionamento, né? Então, no meu caso, por exemplo, esse aqui é o lado que vai ficar para cima, né? Vai ficar assim o meu barradinho. Então, na parte de cima, eu vou costurar a minha faixinha do tecido cru, tá? E a de baixo, eu vou costurar essa aqui com o bordado inglês, tá? Então, da mesma forma, você vem e costura aqui na parte de cima, você emenda com o seu outro tecido e passa uma costura reta. Olha, então agora eu já tenho, tá? Meu barradinho já tá pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro e vou passar aqui, ó, para ajeitar todas as nossas costuras, deixar bem retinho. E aqui em cima, eu já vou fazer o quê? Essa parte aqui, ó, eu já vou fazer a minha dobrinha, tá? Para fazer tipo a bainha lá na parte superior. E aí você escolhe se você quer deixar ela mais larga. Eu gosto de deixar ela um pouquinho mais estreita, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho, certo? Então eu vou lá passar e já volto aqui com vocês pra gente poder costurar ela no nosso atoalhado. O barradinho então já ficou pronto, eu fui lá no ferro, passei, e aí o que que eu fiz? Eu passei uma costura, tá? Em cada um desses tecidos. Fica a critério, tá? Se você não quiser, não precisa. Eu gosto de passar essa costura porque vai firmar ele. Depois, a hora que o seu cliente for lavar,
não corre o risco dele sair da ordem, por exemplo. Se você reparar, na hora de passar, eu deixei esse tecido, ó, como se estivesse dando a impressão que ele tá para cima, né? Então, tudo isso é na hora de passar que você ajeita. Se você não passar a costura, pode ser que depois, a hora que o seu cliente for lavar e for passar, vai ficar um para baixo, outro para cima, ou fique um pouco torto, tá? Então, assim, já tá reto, já tá costurado, não vai sair da hora, nem vai ficar torto, tá bom? Então, eu prefiro passar uma costura prendendo ele, certo? Agora, então, eu vou pegar aqui o meu atualhado para já poder costurar esse barradinho. Então, você vai pegar ele, a parte que tem as bainhas, tá? Que seria a parte de trás da peça, você vai colocar para cima e vai colocar, então, o seu barrado virado para ele. Aí você pode prender e vai passar uma costura. A ponta aqui, ó, o excedente, você dobra, tá? E aí passa uma costura de fora a fora. Chegando no final, você vai fazer a mesma coisa, vai dobrar assim, tá? Ó, então já tá costurado. Eu gosto de fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou virar essa pontinha que ficou, eu vou jogar aqui, ó, pra trás, tá? E vou passar uma costura aqui, para prender essa nossa ponta, tá? Desse tecido. Então, você vai ajeitando todo ele e passa. Então, agora é só você ir... Deixa eu pôr aqui, fica mais fácil. Agora é só você ir lá no ferro, ajeitar, passar direitinho, fazer as dobrinhas laterais aqui, dobrar para dentro, né? Essa parte, prende com um grampo, com um alfinete, e aí a gente volta aqui para a máquina para a gente poder fechar esse barradinho. Pessoal, então, ó, já passei, tá? Ajeitei, prendi aqui. E agora a gente vai passar uma costura nas laterais, né? Em todo o redor dele aqui, para poder fechar essa nossa peça. Então, sem segredo, só passar uma costurinha reta, tá? Ó. Então, já finalizei aqui esse barradinho. E agora, eu vou lá mostrar para vocês, para a gente poder fazer as pregas aqui em cima, para poder encaixar ele na parte superior, tá bom? Então, pessoal, ó, meu barradinho aqui já tá pronto, certo? E agora, nós vamos fazer as pregas aqui, para poder encaixar, né, esse nosso atualhado aqui no nessa parte superior do nosso batimão, tá? Eu normalmente acabo fazendo, isso vai depender da largura da sua peça, tá? Eu acabo fazendo aí em torno de umas 4 pregas, 2 para um lado, 2 para o outro, tá? Então você vai olhar aí mais ou menos o meio da sua peça, tá? Não tá cabendo tudo aqui no vídeo, mas você vai olhar, tá vendo minha mão aqui, ó? Você vai ver mais ou menos o meio da sua peça. Eu faço isso, então eu vejo o meio, mais ou menos assim. E aí, ó, eu vou pegar e fazer uma pence, né, ó, de um lado, tá? Segura assim, dobro para cá, venho com um alfinete e, ó, prendo. Mesma coisa do outro lado. Sempre tentando deixar mais ou menos reto, tá? Reto assim, igual, né? Proporcional para os dois lados. Então, se eu fiz aqui mais ou menos com 2 dedos, a de cá também, deixando aí com 2 dedos, tá? Certo? E aí você vai olhando ele de assim, tá? Ó, quando você vai fazer o seu, vira ele assim para ver se tá certinho, tá? É que eu vou fazendo assim
por causa do vídeo. Você vai sempre tentando olhar para ver se está ficando reto, tá? E aí eu gosto, quando eu tô fazendo isso, eu gosto de deixar essa minha parte aqui, porque aí eu já vou vendo que tanto que eu tenho que dobrar, que tamanho eu tenho que fazer minhas peças, né? Pra caber ali, tá? Então você dobra, vai com calma. Então, ó, viu que deu certinho que vai caber, abre e encaixa ali dentro, tá? Eu acabo colocando uns 2 dedinhos, tá? Desse atoalhado, ou do que seja o seu alvejado, dentro aqui dessa parte, tá? Ó, aí você encaixa e vê se tá retinho o seu pano, tá? Se não vai ficar torta a sua peça. Aí eu venho e prendo de um lado, prendo do outro, tá? E ainda venho com um alfinete e uno tudo, tá? Para não correr o risco de na hora de você costurar, a parte de trás desse verde aqui, no caso, meu xadrez, não ficar para cima ou para baixo, tá? Para ele ficar certinho. Tá? Verifica se aqui atrás não ficou, ficou certinho lá dentro, não ficou nenhuma ponta para fora, tá? E agora, a gente vai lá na máquina e nós vamos passar uma costura. Eu gosto de passar costura todo ao redor, tá? Tem gente que passa só aqui embaixo, fechando. Eu gosto de dar toda a volta. Então, nós vamos lá para a máquina já para fazer essa costura e aí já está finalizada a nossa peça. Eu vou começar a minha costura. Normalmente, eu gosto de começar nessa parte aqui lateral, subindo, tá? E eu desligo o arremate da minha máquina, tá? E não dou o retrocesso aqui no início, tá? Você vai começar uma costurinha sem dar retrocesso, sem dar arremate, porque na volta a gente vai passar bem em cima desse ponto para poder prender ele e ficar um acabamento mais bonito, tá bom? Ó, corta aquele excesso de linha que já ficou, para quando eu vim e passar aquele ponto lá em cima, não ficar aquele acúmulo de linha, tá? E aí eu venho costurando até encontrar, e eu vou bater o ponto bem em cima da onde eu comecei, bem em cima daquele outro ponto, tá? Para ele poder arrematar aquela costura. E aí sim, aqui eu dou o retrocesso final, tá? Porque aí, deixa eu cortar aqui a pontinha da linha. Porque aí, aqui, fica melhor, tá? Ó, não fica com um acúmulo, tá? Não fica com acúmulo de linha nem nada, fica bem bonito. Outra coisa que eu gosto de fazer, você já pode finalizar sua peça assim, tá? Eu gosto de passar 2 costuras, tá? Eu passo essa, agora eu venho e passo uma outra bem retinha aqui em cima dela, tá? Isso é mais por gosto mesmo, tá? Vai ser mais como enfeite. Aí aqui eu vou dar retrocesso e venho passando a costura. Ó. Certo? E aí, então, só tirar aqui os nossos alfinetes. E a nossa peça, ó, já está finalizada, tá? Agora eu vou mostrar direitinho para vocês como que ela ficou. E aí, é isso.
Bom, pessoal, como vocês já viram, né, esse é o nosso resultado. Fica uma peça bem bonita, não é difícil de fazer, igual eu falei, vocês podem estar soltando a imaginação aqui, criando outros modelos, né, tendo outras variações aqui de batimão. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.